Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que vai ajudar vocês, inclusive, no ensino médio. A gente vai falar sobre produtos notáveis. Nós sabemos que são 5 casos, mas nós vamos falar dos 3 mais importantes, ok? O quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos iniciar. né? Os produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos. Por exemplo, quando você trabalha com equações do primeiro grau, quando você trabalha com equações do segundo grau. Agora, o nome está dizendo, né? Produto notável. Produto tem a ver com multiplicação. Notável porque ele tem uma relevância, ok? Então, o termo notável, observem aqui, refere-se à importância e notabilidade desses conceitos para a área da matemática. Antes da gente entrar nos produtos notáveis propriamente ditos, nós vamos ver algumas coisinhas básicas que vão nos ajudar. Então, antes de sabermos as suas propriedades, é importante estar atento para alguns conceitos importantes. Quando se fala de quadrado, é quando você tem uma potência elevado a 2. Quando você fala de cubo, é uma outra potência elevado a 3. Quando você fala da palavra produto, o que lembra? Multiplicação, é a mesma coisa. Quando você fala da palavra diferença, tem a ver com subtração. Quando você fala da palavra soma, tem a ver com adição, ok? Então isso é básico, né? É aritmético. Vamos passar. Vamos começar. Propriedade dos produtos notáveis. Primeiramente, vamos falar do quadrado da soma de dois termos. Olha só, ao pé da letra. Quadrado, olha aqui, ó, quadrado da soma, olha o sinal aqui, ó, da soma de dois termos, sendo que o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo. Então, quando você tem A mais B elevado ao expoente 2, que a gente diz quadrado, é como se eu dissesse para vocês, é A mais B que multiplica A mais B. Por que aparece duas vezes a soma A mais B? Por que aparece duas vezes? Porque o expoente é 2. Tá? Então, aqui está elevado a 1 e aqui está elevado a 1. Multiplicação de potências com bases iguais, nós já estudamos a potenciação, você conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Por isso que A mais B elevado a 2. Então, isso é o quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente desenvolve isso, turma? Vamos lá. Logo, ao aplicar a propriedade distributiva, vamos distribuir, nós temos aqui o binômio A mais B, A mais B, multiplicado pelo binômio A mais B, eles são iguais. Então, você faz assim, A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B. Como todo mundo tem o sinal positivo, todos os termos ficarão positivos. Então, A vezes A dá A ao quadrado. A vezes B dá AB. B vezes A dá BA, que é a mesma coisa que AB. E B vezes B dá B ao quadrado. Então, nós vamos ficar com o seguinte. A mais B ao quadrado, olha aqui, é igual a vezes A, está aqui, A ao quadrado. A vezes B dá AB, uma vez AB. B vezes A é a mesma coisa que A vezes B, então mais uma vez AB. Uma vez AB com outra vez AB dá duas vezes AB. E B vezes B, B ao quadrado, observem. Então, como é que a gente vai resumir o quadrado da soma de dois termos? É o quadrado do primeiro termo mais o dobro. O dobro significa duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, não esquecendo que o A é o primeiro termo do desenvolvimento e o B é o segundo termo. Então, resumindo, está bem aqui. Assim, o quadrado do primeiro termo é somado, o quadrado do primeiro termo é somado ao dobro do primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, duas vezes AB, e, por fim, somado ao quadrado do segundo termo. Então, isto aqui é o que você vai ter que lembrar na hora que você for desenvolver uma questão que envolva o produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Repetindo, como é que a gente desenvolve o quadrado da soma de dois termos? O quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vocês vão ter que memorizar isso na hora da atividade, você vai precisar, ok? Agora, vamos falar do segundo caso, quadrado da diferença de dois termos. Olha só, ainda agora foi quadrado da soma. Soma é mais, é adição. Quadrado da diferença de dois termos, repara, ó, quadrado, olha aqui, ó, tá em azul, ó, quadrado da diferença de dois termos. Então, é como se eu pegasse esse a menos b elevado a 2 e mostrasse ele aqui duas vezes. Lembram que nós fizemos agora isso para soma? Então, é a menos b que multiplica a menos b. Mesma coisa, aplicando a propriedade distributiva, vai ficar a vezes a ao quadrado. Ó, b vezes b, tá bem aqui no final, olha, b ao quadrado. Aí vai aparecer assim, ó, a vezes b dá ab e b vezes a dá ab também, duas vezes ab. Só que reparem, ó, mais daqui, na hora de multiplicar, olha, mais um a vezes mais a dá mais a ao quadrado. Mais a vezes menos b dá menos AB. Menos B vezes A dá menos AB. Por isso que dá menos 2AB. Ó. Menos 2 vezes AB. E B, menos B vezes menos B dá mais B ao quadrado. Lembra dos sinais na hora da regra de sinal, na hora da multiplicação. Sinais iguais dá sempre positivo, sinais diferentes dá sempre negativo. Então, como é que fica o quadrado da diferença de dois termos? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Qual é a única diferença entre um e outro? Qual é a diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença? Que no quadrado da soma, todos os sinais dos termos são positivos. Aqui, este sinal ele muda, ó, porque o quadrado da soma é assim, relembrando o caso anterior, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Já o quadrado da diferença, ao invés de mais aqui, ó, onde eu estou passando aqui, ó, o cursor, aqui, o mousezinho que eu estou mexendo, olha aqui, ó, é menos. Então, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse é o segundo caso, né, de produto notável, muito importante também. E aqui vai ser o resumo do que eu falei para vocês. Logo, o quadrado do primeiro termo, ó, é subtraído ao dobro do produto do primeiro pelo segundo termo e somado no final com o quadrado do segundo. Termina bem aqui, ó. E o último dos casos, o terceiro caso de produto notável, é o produto da soma, ó, produto da soma, que é uma soma, ó. O produto é a multiplicação, é o produto da soma pela diferença de dois termos, não esquecendo que o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo. Então, produto da soma pela diferença de dois termos. O produto da soma pela diferença de dois termos é representado pela seguinte expressão. Ó. Aqui é uma diferença de dois quadrados, observem. Né? A diferença de dois quadrados. Então, quando você multiplica A mais B por A menos B, basta você fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Tá? Ele é bem mais simples, é bem mais básico. É o terceiro caso de produto notável. O que é que diz aqui embaixo? Nota-se que ao aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, o resultado da expressão é a subtração, tá aqui, a subtração do quadrado do primeiro termo e do segundo termo, ok? Essa parte, gente, é a parte teórica que eu estou colocando para vocês. Eu vou também fazer uma aula comentada sobre exercícios, eu vou pegar 5 exercícios sobre isso, e vou comentar para vocês a aplicabilidade disso. Eu passei para vocês 10 que eu deixei. Eu vou comentar 5 e 5 você vai fazer sozinho, ok? Legal.